Os bastidores e a polêmica do tipo de investimento que virou febre mundial e alimenta os sonhos de riqueza de milhões de pessoas. O Bitcoin e outras moedas virtuais. Tem gente que chegou a fazer empréstimos e vender propriedades para investir nas chamadas criptomoedas. Mas será que é possível entrar nessa onda sem o risco de perder dinheiro? Essa é a nossa reportagem da semana. Lucas e Juliano são amigos e vizinhos. Eles acabam de entrar em algo que costuma ficar restrito a pessoas de classe média e aos ricos. O mundo dos investimentos financeiros. Aderiram à febre das moedas virtuais. Lucas, de 22 anos, ficou desempregado há 6 meses. Juntou todo o dinheiro que tinha na poupança, cerca de R$3.000, e comprou bitcoins, a mais conhecida moeda virtual. Nós estamos no extremo leste de São Paulo, na periferia, cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. E aqui nós encontramos um personagem interessante que acredita no Bitcoin. Olha o carro dele, aqui está escrito Bitcoin, moeda digital, ganhe dinheiro. É o Lucas. Como vai, Lucas? Tudo bem. Tudo bem? Esse é seu amigo? Juliano. Tudo bem, Juliano? Vocês estão juntos nessa do Bitcoin, hein? Sim, estamos juntos. Eu tô vendo, Lucas, que você mora numa casa simples, na periferia da cidade. Sua família não é uma família rica, né? Não, uma família simples. Lucas e Juliano não são os únicos do bairro. Eles contam que estão em um grupo de pelo menos 10 pessoas que trocam informações sobre o mercado de Bitcoin. Todos apostam que essa é a grande chance de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Em todo o Brasil, o número de investidores em moedas virtuais já passa de 1 milhão, mais que o dobro da Bolsa de Valores. O fenômeno é mundial e provoca polêmica. Estamos diante de uma mina de ouro dos novos tempos ou tudo não passa de uma especulação? Quais os riscos de acreditar num investimento que só existe no mundo virtual? Como diz o próprio nome, as moedas virtuais não existem fisicamente em cédulas ou moedas como o real e o dólar, por exemplo. Elas também não são emitidas nem controladas por órgãos governamentais. É uma tecnologia descentralizada, você não tem um ente emissor único, então não é o Banco Central emitindo moeda, não é um país emitindo moeda, totalmente virtual. Tanto é verdade que essas imagens são apenas ilustrativas, moedas de mentirinha que apenas representam a ideia do Bitcoin. Já existe mais de 1.300 moedas virtuais em circulação, tudo através da internet. Só neste ano, o Bitcoin valorizou mais de 1.700%. Um Bitcoin vale mais de $18.000, algo em torno de R$60 mil. Os interessados podem até comprar pequenas frações da moeda, gastando centavos, centenas ou milhares de reais. Assim como se faz com dinheiro tradicional, ao menos em tese, as pessoas podem comprar produtos ou serviços usando suas frações de Bitcoin, tudo pelo computador. Afinal, estamos diante de uma revolução monetária? A invenção de um novo dinheiro? Uma moeda digital, um ativo digital para a nossa era da internet era o que faltava. Ou estamos diante de uma bolha prestes a explodir e a fazer a maioria perder dinheiro? Eu afirmo que estamos mortos. O Bitcoin surgiu em 2008 de forma misteriosa, criado por um certo Satoshi Nakamoto, alguém que nunca apareceu publicamente. O pseudônimo usado foi Satoshi Nakamoto. Mas até hoje não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é um homem, se é uma mulher. A real identidade ainda permanece misteriosa. Bitcoin é um arquivo de computador criptografado, ou seja, protegido por um código único. Daí o nome criptomoeda. Algo a princípio restrito ao mundo dos programadores. Passou a ser cotado em dólar quando surgiu a ideia de usá-lo para comprar coisas. No começo, valia 0,00076, ou seja, menos de 1 centavo de dólar. 2 anos depois de criado, num episódio já lendário, teria acontecido a primeira negociação comercial de Bitcoin. Um programador queria comprar 2 pizzas, mas não tinha dinheiro, apenas bitcoins. O problema é que a pizzaria, claro, não aceitava pagamento em moeda virtual. O programador teve uma ideia. Vendeu 10 mil bitcoins à colega e recebeu em troca o valor das pizzas em dinheiro, $25. Se essa mesma transação tivesse acontecido ontem, no sábado, por volta das 3:30 da tarde, o programador teria recebido pelos mesmos 10 mil bitcoins o equivalente a $187 milhões, mais de R$600 milhões. A forma mais comum de se comprar e vender bitcoins é através da internet, em sites de corretoras especializadas. A pessoa abre uma conta e o dinheiro virtual fica guardado numa espécie de carteira, também virtual. As carteiras não levam o nome do dono, apenas um código. Outra forma de se obter Bitcoin é através da chamada mineração. A pessoa ganha frações da moeda virtual ao ceder o computador para integrar uma rede. Essa rede serve para reconhecer de forma sincronizada os códigos de cada transação e, com isso, dar validade a elas. Já existem lugares como este, com milhares de máquinas funcionando ao mesmo tempo nessa atividade de mineração. Tanto para comprar quanto para vender, o usuário vai usar dinheiro real, mantido em contas bancárias. Já surgiram até caixas eletrônicos para saques e depósitos. Nós acompanhamos o Alex numa ida ao caixa eletrônico da Avenida Paulista, em São Paulo. Mas Alex não conseguiu o que queria. Ele veio aqui para comprar Bitcoin, não conseguiu porque está fora do sistema. E é o único do Brasil, né? É do Brasil. Alex precisou esperar um pouco até a máquina voltar a funcionar. Mas só uma das funções estava disponível. Opa, entrou. Olha lá, Entrou, voltou. no meio da gravação entrou. Olha lá, acabou de entrar. Comprar Bitcoins, saques indisponíveis. Quer dizer, saques indisponíveis, isso quer dizer que se você quiser sacar, não dá para você tirar dinheiro daí. Não dá, Não dá. mas dá pra comprar. Dá para comprar. Se você viesse para sacar o dinheiro, você ia sair decepcionado daqui. Este restaurante em São Paulo também aderiu à moeda virtual. Dá para pagar a conta com bitcoins.
E qual é a frequência? Quantos clientes procuram? Começou bem tímido, né? A gente começou com 3, 4, aí foi para 10, 12. E como o valor do Bitcoin varia muito ao longo do dia, os preços são divulgados em reais. A conversão para Bitcoin só acontece no momento exato em que o cliente fecha a conta. Normalmente ele vai pagar o valor do prato que qualquer um paga. Paga exatamente igual Exatamente a cotação igual. do segundo que ele fecha o Bitcoin. Eu vou pedir a conta aqui, por favor, para a gente mostrar como é que isso funciona. Aqui está o código de barra, a conta está aqui. Recebe a conta. Aqui está o código de barra, né, o code. Exatamente. E aí ele digita, ele vê a conta, ele digita o valor da conta. Digitou o valor da conta, e aí Digitou o valor da conta, agora você lê com a sua câmera. Com a câmera. Com a câmera você lê o código de barra. eu leio o código de barra, pronto. O seu equipamento está sugando o crédito já vai que você ser, coloca na conta. já vem para nossa conta direto, já sai da sua conta direto no Bitcoin do mesmo segundo que você está fazendo. A onda de Bitcoin trouxe muitas histórias de gente que ficou rica. Outros já ricos ficaram ainda mais ricos. Os gêmeos americanos Tyler e Cameron Winklevoss compraram 11 milhões de dólares em moeda virtual há 4 anos. Hoje, são considerados os primeiros bilionários do Bitcoin. O fenômeno das moedas virtuais atrai milhões de pessoas movidas pelo sonho de ganhar dinheiro de forma fácil e rápida. Mas, diferente dos gêmeos americanos, a maioria não tem milhões para se arriscar. Arriscam o pouco que tem. Às vezes, tudo que tem. Como foi o caso dos amigos Lucas e Juliano. Lucas não revela os números exatos, mas garante que está no lucro desde que aplicou em Bitcoin os R$3.000 retirados da poupança. Eu tinha esse carro financiado, tinha 12 parcelas pagas e eu consegui quitar esse carro através dos lucros. Quantas parcelas faltavam? Faltavam 36 parcelas. Se você quitou com o lucro do Bitcoin. O amigo Juliano começou há pouco mais de um mês. É verdade que você tirou dinheiro da poupança para comprar Bitcoin? Tirei dinheiro da poupança. Foi corajoso? Ou não vislumbrou um grande negócio? Visionário, eu vejo. Visionário. Pessoas hoje estão financiando carro, casa, tirando dinheiro da poupança, como eu fiz. Tem pessoas usando dinheiro do cartão de crédito para investir em criptomoeda. Nas ruas é comum encontrar outros pequenos investidores. Você já comprou Bitcoin? Já vendi. E já vendeu? Já. Fez um bom negócio, ganhou dinheiro? Fiz um bom negócio, mas aquele dinheiro é uma especulação mesmo. Você tem medo do risco? Sim. A qualquer momento pode ter uma queda grande, como já houve. Estou disposto a arriscar e ver onde isso vai dar. É aí que mora o perigo. Muitos especialistas alertam. Tem gente colocando as economias em criptomoedas sem ao menos saber o que elas são. A volatilidade ainda é bastante expressiva. Isso requer um cuidado maior e não deve ser visto como uma aplicação financeira, porque não tem rendimento, e não deve ser encarado também como um capital protegido. Este outro especialista lembra que não há garantia de retorno. Um grande cuidado para o investidor é justamente isso. Ver o Bitcoin como uma renda variável de alto risco e não colocar todo o seu patrimônio no Bitcoin. O que geralmente a gente recomenda é não retire todo o seu patrimônio e coloque lá. Há também um lado negativo pouco mencionado das moedas virtuais. As transações são anônimas e isso pode facilitar a ação do crime organizado, inclusive o tráfico de drogas e armas. O grande trunfo do Bitcoin é a lavagem de dinheiro. É o dinheiro sujo. Então, pessoas honestas não querem entrar, se arriscar com isso. Quem defende a nova tecnologia diz que o sistema é transparente. Todas as transações são públicas, então uma vez identificado uma transação, um endereço específico, é possível rastrear as transações subsequentes. O grande interesse pelas moedas virtuais acendeu a luz amarela da economia mundial. O americano Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, criticou. É uma miragem. E a ideia de que tem algum valor intrínseco enorme é apenas uma piada. Esta especialista em comportamento alerta para o efeito manada. A pessoa, nesse efeito manada, ela segue a maioria, né? Ele acredita que esse grupo tem informações privilegiadas, que eles sabem o que eles estão fazendo, então eu vou entrar nisso e vou fazer da mesma maneira. E nem sempre dá certo para todo mundo. No Brasil, o Banco Central alertou em nota oficial que as moedas virtuais não são emitidas nem garantidas por qualquer autoridade monetária. Por isso, não tem garantia de conversão para moedas soberanas e tampouco são lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando todo o risco com os detentores. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que a valorização caracteriza uma bolha e uma pirâmide. Nas pirâmides, um líder convence pessoas a aplicar dinheiro com a promessa de lucros acima do normal. Os primeiros investidores recebem o dinheiro e os que ficam no fim da fila perdem tudo. Bolha é o aumento descontrolado de um produto ou serviço provocado pelo excesso de procura. Em algum momento, a bolha estoura e o dinheiro de muita gente simplesmente desaparece. O economista Joseph Stiglitz, Nobel de Economia em 2001, afirmou: o Bitcoin faz sucesso apenas por causa do seu potencial para a evasão, a falta de supervisão. Para mim, deveria ser banido. Ele não tem qualquer função social. É apenas uma bolha. É uma bolha que vai empolgar as pessoas enquanto sobe e então vai cair. Especialistas brasileiros consultados pelo Domingo Espetacular concordam. O grande problema é o seguinte, ninguém tem condição, não só em bolha, mas em economia de maneira geral, acertar com 100% de probabilidade a respeito do futuro. Ou seja, eu afirmo que estamos em bolha, mas você não sabe em economia quando haverá explosão. O economista Luiz Gonzaga Beluso lembra que as bolhas não são novidade na economia mundial. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um período em que as bolhas se sucedem, né? Nós tivemos a bolha dos anos 90, que foi uma bolha do dot-com, da tecnologia, né? Tivemos a bolha imobiliária e temos uma bolha agora do Bitcoin, que é uma inovação que, na verdade, está atraindo muita gente. É como eu sempre digo, os espertos saem na frente e os trouxas correm atrás. Para o economista, a incerteza quanto à duração da bolha só aumenta o risco. Quanto mais dura, pior é o desastre no final.